Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem fala é a Prof. Mendes. Hoje estou trazendo mais um vídeo bem especial para vocês, apenas com as questões do tema de infração. Então, a infração ela faz parte do tema de legislação, que são divididos em 4 temas. E neste vídeo aqui nós vamos abordar apenas as questões de infrações. Mas antes já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentar e compartilhar esse canal aí com todos. Seguindo o mesmo padrão, nós temos a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho. Essas duas questões aqui são duas questões que estão caindo com bastante frequência. A resposta delas é igual, só que muda apenas a forma de ser escrita. Então, diz assim: o condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após 24 meses do efetivo cumprimento da pena. 24 meses do efetivo cumprimento da pena. E na de baixo é a mesma coisa. Um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após 2 anos. Notem que é a mesma coisa. 24 meses do efetivo cumprimento da pena, escrito por extenso, ou 2 anos é exatamente a mesma coisa. É a mesma resposta. Sempre que falarmos em cassação, o condutor que teve sua CNH cassada, ele só vai poder requerer a reabilitação decorridos 24 meses ou 2 anos, que é exatamente a mesma coisa. São duas perguntas iguais, as respostas também são iguais, porém, elas são escritas de maneiras diferentes. 24 meses está certo, como 2 anos também está correto. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária, a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, é uma infração com multa. É apenas multa, é apenas infração, porque é uma atitude errada. Toda vez que for uma atitude errada, será apenas multa, infração com multa. Toda vez que tiver algo para arrumar, algo para consertar, aí será feito a multa mais a retenção. E toda vez que você parar e estacionar irregularmente, atrapalhando os demais usuários, aí vai ser multa mais remoção. Mas nesse caso, como foi uma atitude errada, uma atitude incorreta, vai ser uma infração com multa. Sempre que for uma atitude errada, uma atitude incorreta, apenas infração com multa. Considere as situações abaixo. E aí ele quer saber infração de trânsito passível de multa, nas quais que ocorre. 1. Número romano 1. Parar o veículo nos viadutos. 2. Parar o veículo na contramão de direção. E 3. Parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via. Bom, número 1 e número 2 constituem infração passível de multa sim, que é parar o veículo nos viadutos e parar na contramão de direção. Agora, estacionar ou parar o veículo a 7 metros do bordo do alinhamento da via, ou seja, a 7 metros da esquina, a 7 metros do cruzamento, não é em hipótese nenhuma uma infração, nem 7, nem 6, nem 5. Vai constituir infração estacionar ou parar a menos de 5 metros da esquina. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, em verde, a advertência por escrito. Estamos falando de penalidades. As penalidades poderão ser advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, entre outros. A penalidade é a primeira sanção que um condutor vai receber quando ele cometer uma infração, que pode ser advertência por escrito, pode ser multa, pode ser suspensão, pode ser cassação. Aí poderá ter um complemento à penalidade que chama-se medida administrativa. Medida administrativa sempre irá começar com a letra R: retenção,
remoção e recolhimento. A medida administrativa, ela irá somar com a penalidade, vai ter a penalidade mais a medida administrativa. Outra questão: toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades administrativas definidas pelo CTB. Lembrando que penalidade pode ser advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, entre outros. Então, neste caso, em verde, resposta correta, advertência por escrito. Lembrando que a penalidade é a primeira medida que o motorista vai sofrer. Por exemplo, o motorista estacionou irregularmente. A penalidade vai ser a multa. A medida administrativa vai ser a remoção do veículo porque está estacionado de maneira irregular. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixas é infração gravíssima, sujeito a multa. Esta pergunta sempre cai. É uma das perguntas que mais cai na prova. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixas é infração gravíssima, sujeito a multa. Infração gravíssima porque coloca a vida da outra pessoa em risco. E agora começou a cair esta de baixo que fala em estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa. É uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Então, aqui nós temos o quê? Na de baixo, nós temos um estacionamento irregular. A pessoa cometeu uma infração estacionando o veículo na ciclovia ou ciclofaixa. Nesse caso, vai gerar a penalidade de infração, a penalidade da multa e a medida administrativa de remoção. Notem que na de cima foi uma atitude errada. Por mais que a de cima é uma infração gravíssima, foi apenas uma atitude errada. Então, vai gerar apenas a multa. Na de baixo, foi uma infração grave, porém, ele está atrapalhando a vida dos demais, estacionando o veículo no lugar que não pode. Então, nesse caso, vai gerar a multa mais a medida administrativa de remoção do veículo. 3 candidatos à obtenção da CNH tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Aqui nós estamos falando da pontuação que pode ser perdida durante o exame. Durante o exame, pode-se perder até 3 pontos durante o exame. Existe falta grave, que é 3 pontos, falta média, que é 2, e falta leve, que é 1. Então, o candidato 1 cometeu logo de cara uma falta grave. Perdeu 3 pontos, mas ele está no limite que ele poderia perder. Candidato 2, uma falta média, que é 2 pontos, e uma falta leve, que é 1 ponto. Ele também perdeu 3 pontos, que é o limite que ele poderia. E o candidato 3 cometeu 3 faltas leves, que são 3 pontos. Neste caso, os 3 candidatos fizeram 3 pontos cada um, mas eles vão passar sim, porque eles têm esse limite de 3 pontos que eles podem perder durante o exame. Estamos falando do exame de direção veicular. Durante o exame, o candidato pode perder até 3 pontos que ele vai sim ser aprovado. Então, nesse caso, ambos os 3 cometeram 3 pontos cada um e sim, os 3 irão pegar a PPD. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Nessa questão, nós estamos falando de um condutor que já tem a CNH definitiva. Então, tá. Motorista 1 perdeu 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. O candidato, no caso o motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Transitar a mais de 50% gera suspensão direta da habilitação. E o motorista 3, 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média,
De acordo com as novas regras, se ele cometer mais uma infração, ele poderá ser suspenso, porque quando o candidato tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, ele vai ser suspenso com 20 pontos. Se ele tiver uma infração gravíssima, a suspensão será com 30. E se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, aí a suspensão poderá ser com até 40 pontos. Mas nesse caso, desses 3 condutores, o único que vai ser suspenso é o condutor 2, porque ele transitou a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via vai gerar uma infração gravíssima e suspensão direta da habilitação. Quando o condutor ultrapassar outro veículo pelo acostamento, em interseções e passagens de nível, terá como punição. Nessas situações aqui, nós temos infrações de natureza gravíssima, porém, são atitudes erradas, são atitudes incorretas, então vai gerar apenas multa. Ultrapassar pelo acostamento em interseções e passagens de nível são infrações de natureza gravíssima, porém, é uma atitude errada, é uma atitude incorreta, então vai gerar apenas a multa. É dever de todo condutor de veículo, resposta correta em verde, portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. É dever de todo condutor de veículo portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Considere as infrações. Aqui ele quer saber quais dessas 3 infrações são de natureza média. Já vou adiantar para vocês que ambas as 3 são infrações de natureza média e que estão no artigo 252. 1. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo é uma infração de natureza média, 4 pontos. 2. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre os braços e as pernas. Infração média, 4 pontos. E 3. Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Também é uma infração média com 4 pontos. Então, ambas as 3 são infrações de natureza média com 4 pontos. Artigo 252. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre braços e as pernas. E 3. Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Notem que ele não fala em dirigir descalço nem em dirigir de salto alto, apenas calçado que não se firme nos pés. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza. Lembrando que a advertência por escrito é uma penalidade, certo? As penalidades podem ser advertência por escrito, multa, suspensão ou cassação. A advertência por escrito é um puxão de orelha. Ela poderá ocorrer nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Advertência por escrito nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses.
Pessoal, essa é aquela mesma questão que nós vimos anteriormente. E ele quer saber com relação à suspensão do direito de dirigir. Só reforçando que a suspensão do direito de dirigir irá ocorrer quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Motorista 1, ele está a mais de 20, então ele não vai ser suspenso. Motorista 2, ele vai ser suspenso sim, porque ele está transitando a mais de 50%. E o motorista 3, ele não vai ser suspenso, porque ele tem duas infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média, somando 18 pontos. Porém, de acordo com as novas regras, como ele tem duas infrações de natureza gravíssima, ele poderá somar até 20 pontos. Então, se ele cometer mais uma infração, aí sim ele vai ser suspenso. Mas, como ele não somou 20, então não tem problema. Lembrando que a regra para suspensão ficou assim, com relação à pontuação. Se o candidato tiver duas infrações gravíssimas ou mais, até 20 pontos. Se ele tiver uma infração gravíssima, até 30. E se ele não tiver nenhuma, vai suspender a partir de 40 pontos. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Novamente, é uma atitude errada, é uma atitude incorreta. Então, é apenas multa. Digamos que essa questão tivesse diferente, dirigir com a lanterna quebrada. Aí sim, tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Aí seria multa mais retenção. Mas como nesse caso é uma atitude errada, é uma atitude incorreta, ou seja, dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública. Não tem nada de errado, não tem nada para arrumar, então é apenas multa. Paulo convida seus amigos para passarem um fim de semana na praia. Saem no sábado pela manhã, com Paulo na direção do veículo, um amigo no banco da frente e outros dois no banco traseiro. Paulo e o passageiro do banco da frente usam um cinto de segurança, enquanto os dois do banco de trás não colocam o cinto. Essa situação é considerada uma infração de trânsito. Em verde, resposta correta, infração de trânsito. Não é jamais um crime de trânsito. Crime de trânsito é dirigir sem carteira, dirigir alcoolizado, dirigir ameaçando pedestres, não prestar socorro em caso de acidente. Mas não utilizar o cinto é considerada apenas uma infração de trânsito. Nesse caso, poderia ter também a retenção, porque tem algo errado. Nesse caso, tem algo faltando, está faltando o cinto de segurança. Um condutor, ao utilizar a via pública, estará cometendo uma infração de trânsito quando, em verde, resposta correta, não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Um condutor, ao utilizar a via pública, estará cometendo uma infração de trânsito quando não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Placa de regulamentação são todas as placas vermelhas. As placas vermelhas, elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Desrespeitar uma placa vermelha, uma placa de regulamentação, vai gerar sim uma infração de trânsito. Portadores de necessidades especiais, dirigindo sem seus aparelhos auxiliares, resultam em. Notem bem, pessoal, que aqui nós temos algo errado, algo faltando. Por exemplo, eu preciso usar óculos para dirigir. Isso é um aparelho auxiliar. Se eu estiver dirigindo sem, vai gerar a infração com a multa, mais a retenção do veículo para regularização. Então, portadores de necessidades especiais, dirigindo sem seus aparelhos auxiliares, resulta em infração com multa e retenção do veículo. Retenção por quê? Porque tem algo errado, tem algo faltando, tem algo para arrumar. No caso, está faltando o aparelho auxiliar. No meu caso, estou dirigindo sem óculos. Vai gerar a multa, mais a retenção do veículo para regularização.
3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses os seguintes infrações. Motorista 1, 2 infrações leve. Cada infração leve é 3 pontos, 3 mais 3, 6. Motorista 2, 3 infrações gravíssimas. Então, 7 mais 7 mais 7, 21. Ou 7 vezes 3, 21 pontos. E o motorista 3, 2 infrações graves. Notem bem, infração grave, só que foram 2. 5 mais 5, 10. Nessa situação, o número de pontos acumulados por estes motoristas é respectivamente de... A palavra respectivamente, ele quer exatamente nesta ordem. Primeiro, a pontuação do motorista 1, 3 mais 3, 6. Depois, o motorista 2, 7 mais 7 mais 7, 21. E depois, o motorista 3, que é 5 mais 5, 10. Então, a resposta correta, 6, 21 e 10, respectivamente, ou seja, exatamente nesta ordem. Essa é outra questão que também cai bastante, é a mesma configuração. Notem que vocês têm os 3 motoristas, o que vai mudar são os tipos de infração. Então, o motorista 1, uma infração leve, que é 3 pontos, uma média e uma gravíssima. Então, 3 com 4 com 7, 14. Motorista 2, 2 infrações graves e uma média. 5 mais 5, 10, mais 4, 14. E o motorista 3, 2 infrações médias e 2 leves. 4 mais 4, 8, 3 mais 3, 6. 6 com 8, 14 também. Aqui, coincidentemente, todos os 3 tiveram 14 pontos. Então, novamente lá, o número de pontos acumulados por estes motoristas é, respectivamente, ele quer exatamente na ordem. No caso, todos são 14, 14, 14. Mas se tivesse alguma pontuação diferente, tem que tomar cuidado para colocar exatamente na ordem. Motorista 1, motorista 2 e motorista 3 por causa da palavra respectivamente. É proibido estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla. Lembrando que toda vez que o veículo estiver parado ou estacionado irregularmente, atrapalhando os demais usuários da via, isso vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Multa, que é a penalidade, e mais a medida administrativa de remoção do veículo. Então, é proibido estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla. Ao lado de outro veículo em fila dupla. O condutor será multado quando? Em verde, resposta correta, trafegar em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via. Existe a velocidade máxima e a velocidade mínima. Por exemplo, via de trânsito rápido, a velocidade máxima é 80 km por hora. Agora, a velocidade mínima vai ser a metade, que é 40. O condutor que trafegar em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecido para a via, ele poderá sim ser multado. Então, se numa via de trânsito rápido eu trafegar a menos de 40 km por hora, eu poderei sim ser multado por isso. Então, o condutor será multado quando trafegar em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecido para a via. Lembrando que transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, além de gerar uma infração gravíssima, gera suspensão direta da habilitação. É uma infração gravíssima que tem como penalidade multa 3 vezes, 7 pontos na CNH. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, divisores de pista de rolamento e acostamento. Notem bem, infração gravíssima, penalidade multa multiplicado por 3, o valor em reais multiplicado por 3 e 7 pontos na CNH. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovia,
divisores de pista de rolamento e acostamentos. Lembrando que estacionar ou parar sobre calçada, passeio, ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B, desde os 18, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada 3 anos. Lembrando que a renovação ela poderá ser de até 10 anos, caso o condutor não tenha ainda completado 50 anos. Vai ser de 5 em 5 para os condutores entre 50 e 70 anos, e para os condutores que têm mais de 70 anos, vai ser de 3 em 3. Então, até 50 vai ser renovado a cada 10 anos, entre 50 e 70 vai ser renovado a carteira a cada 5 anos, e para quem tiver mais de 70 anos, aí a carteira vai ser renovada a cada 3 anos. Ou ainda, segundo o critério médico, o médico pode estabelecer outros prazos para renovação se a pessoa tiver algum problema de saúde. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Estão corretos os que estão em verde, sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinado a pedestres. Nós estamos falando de crime de trânsito. Crime de trânsito vai ser em verde, sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinado a pedestres. Sem o veículo estar devidamente licenciado, não é um crime de trânsito. Na mesma medida que a CNH estar vencida há mais de 30 dias, também não é um crime de trânsito. Não é crime de trânsito, prestem bem atenção, não é crime. A habilitação estar vencida há mais de 30 dias ou o veículo não estar devidamente licenciado. Crime vai ser sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinado a pedestres. Poderia ser também dirigir alcoolizado, dirigir sem possuir CNH, que é essa questão aqui, ó. O CTB classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do CTB. Em verde, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Crime, nós estamos falando de crime. Crime de trânsito sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, ou então com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, ou seja, dirigir alcoolizado. É proibido e constitui infração de trânsito estacionar sobre um viaduto. Lembrando que, como estamos falando em estacionamento, isso poderia acarretar também em remoção. É proibido e constitui infração de trânsito estacionar. Veículo sobre o viaduto. Um veículo trafega 50 km por hora numa via coletora regulamentada com velocidade máxima de 40 km por hora. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de multa. Então, a velocidade da via era 40, ele estava a 50. Como não tem nada errado, não tem nada para arrumar, nem está estacionado irregularmente, vai ser apenas multa. Só iria gerar suspensão, por exemplo, se esse condutor estivesse dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Aí iria gerar, além da multa, infração gravíssima, suspensão. Mas como ele não está a mais de 50, a via é 40, ele está a 50, vai gerar apenas, então, somente a multa. Não tem nada errado, não tem nada para arrumar, nem está parado irregularmente, então é apenas, então, somente a multa. Ok, pessoal, finalizamos aqui então o nosso vídeo somente das questões de infrações. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido.
Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o like, deixar o comentário e compartilhar esse canal aí com todos que vocês têm interesse. Muito obrigada a todos pela companhia, muito sucesso, bênçãos e até o nosso próximo vídeo.